Ele está na outra câmara. Bom dia a todos. Hoje é dia 22 de junho de 2022. Vamos dar início à sessão da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Aos juízes, a verificação do quórum. Zuli, só falta você. Só um minutinho que eu acho que eu me derrubei aqui. Tá. Voltou, peraí. Eu estava... Confirmar a presença. Eu estava vendo lá que eu tinha um monte de janela aberta. Eu estava fechando e eu fechei a minha sem querer. Pronto. Confirmado já. Então, vamos iniciar a sessão. Hoje nós temos um processo apenas na pauta. Processo 403-6586, Caterpillar Brasil Comércio, Máquinas e Peças. Nós temos o Dr. Rodolfo. Dr. Rodolfo, o senhor vai fazer sustentação oral? Gostaria sim, por favor. Então, eu só vou gravar. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim. Vocês me ouvem? Sim, só um momentinho que eu já dou a palavra para o senhor. Doutor, o senhor tem 15 minutos, pode iniciar. Tá bem, obrigado. Bom dia a todos. Vou ser bem rápido na sustentação oral. O caso é sobre uma acusação de ausência de estorno de crédito de CMS em remessa de mercadorias para a Zona Franca de Manaus. A discussão é sobre a necessidade ou não de as mercadorias adquiridas aqui, as geradoras do crédito, passarem por algum processo de industrialização antes da remessa. Entende a Fazenda Estadual que, para a manutenção dos créditos, precisa desse processo de industrialização das mercadorias adquiridas, e, a nosso ver, isso não seria necessário, né? E, em especial, o que se discute aqui é exatamente o artigo 4º do Decreto-Lei 288 e o artigo 40 do ADCT da Constituição, tudo isso já analisado pela ação direta de inconstitucionalidade número 310. Então, esse é o resumo do argumento, é isso. A nosso ver, o estorno de crédito não seria necessário, porque qualquer remessa para a Zona Franca de Manaus, equiparada à exportação, e, portanto, uma operação imune, garante a manutenção desses créditos. De forma bem resumida, é isso. A Fazenda Estadual alega que, por dispositivos do regulamento e do seu ato das disposições transitórias, haveria um outro requisito, e nós entendemos que não tem requisito nenhum, não precisa passar por industrialização ou qualquer outro processo. Se a mercadoria é adquirida e enviada diretamente, ou se ela passa por um processo de industrialização, isso é irrelevante, né? Para a Zona Franca de Manaus, isso é uma operação imune. De novo, tudo isso, né, no curso das nossas peças e, inclusive, do voto do próprio relator que acabou passando sendo anulado pela Câmara Superior, isso fica muito claro que a ADI 310 decidiu esse assunto por um racional específico, né, dizendo que, e já equiparando, né, alçando essas normas do Decreto-Lei 288 e do ADCT ao patamar constitucional. Para ficar claro, o argumento da Fazenda Estadual sobre a ADI é de que ela teria julgado convênios específicos e não analisado o tema à exaustão. Mas isso, no racional do acórdão, fica muito claro que, a uma certa altura, a relatora fala, olha, o que se discute nessa ADI não é o convênio 1, 2 e o 6 de 1990. O que se discute aqui é o alcance das normas do ADCT e do Decreto-Lei 288. E é, inclusive, por isso que a própria AGU, né, tinha feito uma preliminar para que a ADI não fosse sequer julgada no mérito por tratar de questão infraconstitucional na época. E o tribunal superou essa preliminar, dizendo que não era bem sobre os convênios o tema. Enfim, esse julgado se reproduziu na própria jurisprudência do STF, mais recentemente na decisão, na liminar do ministro Alexandre de Moraes sobre as operações com a Zona Franca, reflexos no STJ e o TJ São Paulo em jurisprudência pacífica. Não vou ficar reproduzindo os precedentes.
Então, esse é o argumento, né? Em relação à nulidade, né? O Dr. Zulli, no julgamento da primeira vez, né, no primeiro julgamento, ele acatou esse argumento. Então, ele disse o seguinte, que apesar do posicionamento pessoal dele acerca do tema, ele entendia que o julgamento da ADI teria resolvido o assunto. Então existe ali realmente uma contraposição de ideias. Ele fala, ele diz o entendimento dele de que o nosso argumento, na visão dele, não seria procedente, mas como o STF já decidiu o assunto, ele aplica os dispositivos da legislação paulista que vinculam o Tribunal Administrativo ao controle concentrado de constitucionalidade. Então, naquele primeiro momento, ele faz essa contraposição de ideias. A Fazenda Estadual alegou uma contradição, e dentre outras nulidades, né, mas que não foram acatadas. Essencialmente, o que a Câmara Superior do TIT afirma é que teria havido uma contradição, porque o relator teria seguido por um caminho dizendo que o argumento da Fazenda Estadual seria procedente e teria uma alteração abrupta para dizer que, na verdade, o auto de infração seria improcedente, deveria ser cancelado. Para nós, essa nulidade não existiu, né? A leitura do acórdão, em especial o acórdão em retificação de julgado, mostra muito bem essa contraposição de ideias em que o relator afirma o posicionamento pessoal e, posteriormente, se vincula ao posicionamento do STF por obrigação, né? Obrigação legal. Então, a nosso ver, a discussão hoje, pelo menos em relação ao voto do relator, é só o saneamento dessa nulidade para reforçar essa contraposição de ideias e vincular o tribunal ao posicionamento do STF na DI 310. E, com isso, alçando todas essas normas ao patamar constitucional, faz com que a Caterpillar tenha direito à manutenção do crédito em qualquer hipótese. Então, em resumo, é isso. Eu agradeço, fico à disposição. Obrigado, doutor. Bom dia. Doutor Zulli, a palavra é sua. Bom, eu não vejo hoje preliminares a serem analisadas. Eu fiz um detalhado histórico de todo o andamento do processo, né? Aqui a questão é deixar de proceder o estudo de crédito no período de janeiro a dezembro de 12, conforme especificado no anexo 1 de folha 7 a 28, relativo às saídas não tributárias para a Zona Franca de Manaus, sem manutenção do crédito, circunstâncias imprescindíveis à data da estrada das mercadorias. No caso, bem esclareceu o fisco, no lançamento, que as saídas para a Zona Franca de Manaus não dão direito à manutenção do crédito quando relativas a simples revendas de mercadoria sem execução de qualquer tipo de industrialização, conforme o artigo 14 das disposições transitórias do regulamento. Dos fatos. Examinando os autos, constato que este trata de acusação de falta de estorno de crédito do ICMS relativo às saídas isentas nos termos da legislação estadual para a Zona Franca de Manaus. O AIM foi lavrado por conta da infringência do artigo 67, inciso 2, combinado com o artigo 14 das disposições transitórias, isso porque a previsão para o estorno do crédito relativo às mercadorias não utilizadas como insumo no processo produtivo, tratando-se de norma válida em vigor no ordenamento jurídico, não cabendo ao fisco deixar de aplicá-la por conta de uma suposta inconstitucionalidade. De tal sorte, tratando-se de operações de simples revenda de mercadoria e não mercadorias utilizadas como matéria-prima ou material secundário na fabricação de embalagem do produto, não conferem, conforme a legislação aplicável, direito à manutenção de crédito. Isto porque, considerando-se que a manutenção do crédito do imposto relativo às saídas para a Zona Franca de Manaus limita-se aos créditos originários de mercadorias utilizadas como matéria-prima ou parcial secundária na fabricação e embalagem dos produtos, sendo que o contribuinte, como constatado dos autos, foi instado a prestar esclarecimentos do documento de folhas 83 e 84, tendo informado que, o estabelecimento não efetuou no exercício de 12 nenhum tipo de industrialização das mercadorias adquiridas. Não houve estorno dos créditos, dado que a Zona Franca de Manaus são equivalentes à exportação nos termos do artigo 4º do Decreto 288/67, sendo, portanto, garantida a manutenção dos créditos na forma do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10º, alínea A da Constituição Federal.
Assim, considerando a norma vigente à época das operações, cabe considerar que o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 155 dispõe como regra o estorno de crédito quando a operação de saída for amparada por isenção, senão vejamos. Parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2º atenderá ao seguinte: a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implica crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. Acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Seguindo esse raciocínio, e não obstante o argumento da recorrente, inclusive quanto à questão da equiparação à exportação, o inciso 12, a linha G, atribui à lei complementar a competência para estabelecer conceitos fundamentais. A exemplo dele, cabe à lei complementar G regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Neste contexto, a Lei Complementar 2475, recepcionada pela Constituição Federal de 88, dispõe acerca dos convênios para a concessão de isenções de ICMS. Vale, então, considerar que, e em razão da Lei Complementar, foi celebrado o Convênio 6588, o qual trata da isenção do imposto no que concerne as remessas de produtos industrializados de origem nacional para comercialização e industrialização na Zona Franca de Manaus, cujo texto legal estabelece como condição para a fruição do benefício a comprovação na entrada efetiva dos produtos e no estabelecimento destinatário, e na cláusula 3ª estabelece a hipótese nas quais são admitidas as manutenções do crédito. Cláusula 3ª. Fica assegurado ao estabelecimento industrial que promover a saída de mercadorias na cláusula 1ª, manutenção dos créditos relativos a matérias-primas, materiais secundários, materiais de embalagem utilizados na produção dos bens objeto daquela isenção. Considerando o inciso 2º do artigo 155 da Constituição de 88, o Estado de São Paulo, ao editar a lei ordinária que institui o ICMS em nosso Estado, determinou a necessidade do estorno do imposto de que se tiver creditado sempre que o serviço tomado uma mercadoria entrada no estabelecimento. 2. For objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta, sendo esta circunstância imprescindível à data da entrada na mercadoria ou da utilização do serviço. É a Lei 6374, artigo 41 e 42, o primeiro na redação da Lei 10.619, de 2000, artigo 1º, inciso 21. Ainda o artigo 14 das disposições transitórias do referido decreto, com fundamento de validade na norma incerta por intermédio do convênio ICMS 6588, fixou que, artigo 14 da DDTT, enquanto não for proferida a decisão definitiva na ação de inconstitucionalidade número 310/1/90, impetrada pelo governo do Estado do Amazonas, perante o Supremo Tribunal Federal, com diferimento de liminar em favor daquele Estado, não produzem efeitos as seguintes disposições deste regulamento relacionadas com as remessas de produtos industrializados para os municípios de Manaus, Rio Preto, da Erva, Presidente Figueiredo, prevalecendo em todas as operações indicadas a isenção das remessas para as áreas incentivadas, com manutenção integral dos créditos fiscais relativos à mercadoria utilizada como matéria-prima ou material secundário na fabricação de embalagem dos produtos e a redação do Decreto 45.824 de 2001. 1. Tributação de ICMS nas remessas de cana-de-açúcar, artigo 84. Tributação dos produtos industrializados semi-elaborados com redução da base de cálculo, artigo 84, anexo 1º, e artigo 21 do anexo 2º. Estorno de créditos fiscais a ser realizados pelos remetentes paulistas nas remessas dos produtos beneficiados com isenção, artigo 84, anexo 2. A regra geral estipulada pela Constituição Federal de 88 é a de que a isenção, salvo determinação encontrada na legislação, acarreta a anulação do crédito relativo às operações anteriores. E a regra específica, no caso, é no sentido de que a manutenção dos créditos alcança apenas as mercadorias utilizadas como matéria-prima ou material secundário na fabricação e embalagem dos produtos objetos de isenção. Efetuadas essas considerações acerca da legislação que rege a matéria, cumpre destacar que, notificado o contribuinte em resposta à notificação 59/2003, Info 13,
informou que o estabelecimento não efetuou nenhum tipo de industrialização e as mercadorias foram adquiridas para a revenda CFOP 6.110 e 6.403 e que não efetuou o estorno dos créditos relativos às saídas. E assim, considerando a de se ter como configurada a infração. Neste ponto, portanto, é de se mencionar que o presente auto de infração versa sobre a falta de estorno dos créditos relativa a saídas não tributárias para a Zona Franca de Manaus, sem manutenção de crédito. A seu turno, a representação fiscal, em seu apelo, entende que a RDção de folhas 259 e 281, proferida pela 10ª Câmara Julgadora, é nula, por falta de fundamentação válida, por apresentar contradição em sua fundamentação e em seu dispositivo, e por ter se baseado em premissa falsa, o que determinou a sua anulação por Câmara Superior. Anulada a decisão em grau de recurso ordinário por Câmara Superior, cabe examinar o aspecto relativo ao fato de estar ou não configurada a infração descrita no presente auto de infração e se decisão de julgamento da ADI no processo 310/90 teria como alterar a conclusão de que teria ocorrido irregularidade quanto à falta de estorno de crédito. No entanto, considerou que a decisão do julgamento da ADI 310/90 equiparou as saídas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus às exportações, fundamento em segundo momento pelo cancelamento, desculpe, senhores, da exigência fiscal. Assim, cabe, então, considerar a nulidade da decisão de Câmara Singular, observar em relação à argumentação trazida aos autos pelo interessado, referente à decisão do julgamento da ADI 310/90, tem ou não o condão de alterar a conclusão de que, no presente caso concreto, teria ocorrido a irregularidade quanto à falta de estorno de crédito, conforme pode-se observar pelo trecho abaixo transcrito. Revendo, porém, os autos, concluo que não, aliás, como concluí de início em primeira relatoria do recurso ordinário. Isto porque, reexaminando os autos, constato tratar-se de acusação de falta de estorno de crédito relativa a saídas isentas nos termos da legislação estadual para a Zona Franca de Manaus. Assim é que o lançamento foi constituído com base no artigo 67, inciso 2, combinado com o artigo 14 das disposições transitórias do regulamento, isto porque a previsão para o estorno faltou R, do crédito relativo às mercadorias não utilizadas como insumo no processo produtivo, tratando-se de norma válida, em vigor, no ordenamento jurídico, não cabendo ao fisco deixar de aplicar por conta de uma suposta inconstitucionalidade de tal sorte, tratando-se de operações de simples revenda de mercadorias e não de mercadorias utilizadas como matéria-prima ou material secundário na fabricação de embalagem de produtos, não conferem como a legislação aplicável direito à manutenção de crédito. Neste ponto, portanto, considerando-se que a manutenção do crédito do imposto relativa às saídas para a Zona Franca de Manaus limita-se aos créditos originários de mercadorias utilizadas como matéria-prima ou material secundário na fabricação de embalagem dos produtos, sendo que o contribuinte, como consta dos autos, foi instado a prestar esclarecimentos, documentos do folha 83 e 84, tem informado as folhas 99 que o estabelecimento não efetuou no exercício de 2012 nenhum tipo de industrialização, aquilo que eu já falei em cima, né? E não houve estorno dos créditos. Porém, considerando a norma vigente à época das operações, cabe consignar que o parágrafo 2º do artigo 155 dispôs como regra o estorno de crédito quando a operação de saída for amparada por isenção. Temos, parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte. Inciso 2, a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, a. Não implicará créditos para compensação com o montante devido nas operações e prestações seguintes. B. Acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Muito bem. Cabe à lei complementar. G. Regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios serão concedidos e revogados.
Assim é que, neste contexto, a Lei Complementar 2475, recepcionada pela Constituição, dispõe acerca dos convênios para a concessão de isenções do ICMS, motivo pelo qual vale considerar que, em decorrência da lei complementar, foi celebrado o convênio ICM ainda, 65/88, o qual trata da isenção do imposto do concernente às operações de remessa de produtos industrializados de origem nacional para a comercialização e industrialização na Zona Franca de Manaus, cujo texto legal estabelece como condição para a fruição do benefício a comprovação da entrada de mercadoria relativamente ao destinatário na cláusula 3, o qual pode ser visto de sua simples leitura, que estabelece hipóteses as quais são admitidas a manutenção do crédito. E aí diz, cláusula 3ª, fica assegurado ao estabelecimento industrial que promover a saída mencionada na cláusula 1ª, a manutenção dos créditos relativos a matérias-primas, materiais secundários, materiais de embalagem utilizados na produção dos bens objeto daquela isenção. Também no caso, considerando o inciso 2º do artigo 155 da Constituição Federal, o Estado de São Paulo, ao editar a lei ordinária que institui o ICMS em nosso Estado, determinou a necessidade de estorno do imposto de que, se tiver acreditado, sempre que o serviço tomar o mercadorias entradas no estabelecimento, 2, for objeto de saída ou prestação não tributada ou isenta, sendo a circulação imprevisível à data da entrada na mercadoria ou da utilização do serviço. Ainda cabe, no caso, observar que o artigo 14 das disposições transitórias do referido decreto, com fundamento de validade na norma incerta no intermédio do convênio, por intermédio do convênio ICMS 6588, como destaquei acima, inclusive anteriormente em meu primeiro voto, em grau de recurso ordinário, fixou que, enquanto não proferida a decisão definitiva na ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo Estado, e aqui é aquela repetição daquilo que eu já falei acima. Né? Então, ele fala da tributação, do sistema elaborado. Então, assim é que a regra específica, no caso, é no sentido de que a manutenção dos créditos alcança apenas as mercadorias utilizadas como matéria-prima ou matéria secundária na fabricação e embalagem dos produtos objeto de isenção. Nesse sentido, portanto, é que, efetuada essas considerações acerca da legislação, a qual fica evidente que rege a matéria, motivo pelo qual o fisco, no caso, procedeu de forma cautelar a notificação do contribuinte, que, em sua resposta à notificação, informou que o estabelecimento não efetuou nenhum tipo de industrialização e as mercadorias foram adquiridas para revenda, CFAP tais e tais, e que não efetuou o estorno dos créditos relativos a tais saídas, de tal sorte é que, assim considerando, há de se ter como configurada a irregularidade na forma como entendi e considerei inicialmente. E neste ponto, cabe lembrar que, não obstante a interessada possa argumentar que a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da 310, em 19 de 2 de 14, a qual confirmou a cautelar concedida e declarou a inconstitucionalidade dos convênios 1, 2 e 690, esta não tem o condão de alterar a conclusão de que, no caso, ocorreu irregularidade por falta de gestão do crédito. Isto porque, no caso em tela, fica evidenciado na forma do convênio 690, que revogou a cláusula 3ª do convênio 6589. Com efeito, no caso, a existência de estorno de crédito não tem por supedâneo matérias-primas, materiais secundários e materiais de embalagem utilizados na produção dos meios de obtenção, mas trata-se, sim, de operações com simples revenda de mercadorias, sem modificação do produto realmente adquirido, o qual não gera direito à manutenção de crédito, segundo a posição do artigo 14 das declarações transitórias do regulamento, decreto 45.490. Neste ponto, portanto, cabe considerar também que a infração não está necessariamente caracterizada na ADI 310, motivo pelo qual o referido entendimento exarado por nossos tribunais superiores não alterava a conclusão de que, neste caso concreto, não ocorreu irregularidade quanto à falta de estorno de crédito. Por outro lado, fica evidenciado também o equívoco de entendimento para o caso de que... o caso de que poder-se-ia justificar o fato
de que a decisão do julgamento na DI 310 tem o efeito de equiparar as remessas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus às exportações, o que não se concretiza na realidade fática, não havendo a justificativa para descaracterizar a irregularidade apenas com base no julgamento da DI 310, porque esta não traz em seu conteúdo o efeito de equiparar as remessas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus às exportações. Por fim, cabe ainda frisar que o fisco notificou a recorrente para informar as razões de seu procedimento, onde elencou nota fiscal por nota fiscal, e inclusive discriminou as mercadorias vendidas para a empresa Sotrec S.A., localizada em Manaus, a placa, corrente, luva, mola, parafuso, bulldozer, escavadeira, ponta de dente, trava, anel, ilhóis, clipe, pino, fixador, arruela, engrenagem, dobradiça, placa, tampa, anéis, mangueira, protetor, bloco, tira, corrente, caçamba, ressalto, decalcomania, braçadeira, correias, mancal, espaçador, porca-sapata, luva, válvula, válvula, carregadeira, paralama, degraus, raspador, elo, suporte, contrapino, retentor, bronzina, correias, motorniveladora, compactador, cinta, borda cortante, haste, calibrador, rotor, carcaça, amortecedor, estabilizador, reparo e flange, etc. Essa é a melhor. À sua vez, a interessada informou as folhas 99 seguintes, conforme relatei anteriormente, CFOP 6.110 referente à venda de mercadorias adquiridas de terceiros para a Zona Franca de Manaus ou áreas de livre comércio, ou CFOP 6403, trata-se de venda de mercadoria sujeita a regime de substituição tributária, sendo que o estabelecimento autuado tem KINAI 4662-1/00, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para terraplanagem, mineração e construção, partes e peças. Para que não paire dúvidas, os citados convênios cuja inconstitucionalidade foi invocada na referida ADIM 310, bem como na legislação que cuidou na matéria discutida nesses autos, vejamos. Convênio ICMS 190. Exclui a cana-de-açúcar da isenção prevista no caput da cláusula primeira do convênio 65. E aí eu digo, ministra da Economia, Planejamento, quer dizer, eu trago aqui, convênio, o B, convênio ICMS 290, revoga isenção considerada pelo convênio ICMS 6588 e fixa em níveis de tributação na remessa de produtos industrializados semi-elaborada para o município de Manaus. Também eu trouxe a justificativa. A cláusula primeira fica revogada em isenção concedida e tal, e demais questões. C, convênio 690, revoga a cláusula terceira do convênio 6588. Também eu esclareço o seu conteúdo. Vamos lá, estou pulando toda essa parte para não ser muito cansativo. Transcrevi aqui toda essa parte que é melhor. Decreto-Lei 288/67, artigo 4º, a exportação de mercadoria de origem nacional para consumo e industrialização na Zona Franca de Manaus ou reexportação para o estrangeiro será para todos os efeitos fiscais considerando a legislação em vigor equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro. Decreto-Lei 340/67. Lei 3.173, de 57, cria a Zona Franca de Manaus e dá outras providências. E aqui eu falo sobre exatamente toda a legislação que fez referência à Zona Franca de Manaus para poder caracterizá-la. Nesse sentido, portanto, a infração está caracterizada, pois a recorrente remeteu as mercadorias adquiridas de terceiros para a Zona Franca de Manaus, com tratamento tributário da isenção, artigo 84, anexo 1 do Regulamento de 2000, todavia não efetuou o respectivo estudo dos créditos relativos às suas entradas. Neste ponto, é incontroverso, uma vez que tal procedimento foi informado pela autuada em sua resposta à notificação de folhas 99. Os documentos acostados aos autos comprovam tal situação.
Em conformidade com a Carta Magna de 88, há uma condição para o benefício isencional. Toda mercadoria que sair gozando desse beneplácito deverá haver o correspondente no respectivo crédito quando de sua entrada. Contudo, tal norma comporta as exceções estabelecidas na legislação que caberia à lei complementar disciplinar essa questão. Realmente, a Lei Complementar 2475, artigo 1º, estabeleceu que as isenções seriam conferidas por meio de convênios celebrados pelos Estados-membros do Distrito Federal. No caso, a legislação paulista tratou dessa matéria nos artigos 41 a 43 da 6374 e em nenhum momento fez referência à Zona Franca de Manaus. A seu turno, a legislação paulista estabeleceu dentro de sua competência a exceção permitida pela Constituição Federal. Assim sendo, é que a questão reside no fato de se deve ou não haver o respectivo estudo de crédito relativo à entrada citadas mercadorias adquiridas de terceiros, onde a procedência da ADIM retirou do sistema normativo convênios 1, o 2 e o 6, todos de 90. Este foi o exato contorno estabelecido pelo acórdão da ADI, ao acolher o pedido inicial contido na ação declaratória de inconstitucionalidade. Todavia, cabe lembrar que o pedido inicial delimitava a extensão da pretensão do autor, não podendo a respectiva adesão da lei de não dirimir a formulação sob pena de macular irremediavelmente a respectiva adesão. Assim, referida adesão pode ser considerada, no mínimo, como extra-petita, citra-petita ou extra-petita. Tá? A sua vez, o convênio 690, que revoga o convênio 6588, não mais pode irradiar seus efeitos diante do acordo prolongado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADIM 310. Por conseguinte, o convênio 6588 teve os efeitos jurídicos quanto à vigência reestabelecida. De tal sorte que a leitura do convênio 65, no tocante à manutenção dos créditos das respectivas entradas, quando tais mercadorias foram remetidas para a Zona Franca de Manaus, com benefício fiscal de isenção, limitou em sua cláusula terceira que tal possibilidade somente deveria ocorrer quando o estabelecimento remetente fosse industrial. Nesse sentido, é que, no caso, isso não ocorreu, tendo em vista que a autuada é um estabelecimento do ramo de comércio atacadista. E mais, salvo melhor juízo, a condição da vigência prevista no artigo 14 das disposições transitórias se implementou com o julgamento da referida ADIM 310, cuja publicação foi no dia 9/9/14, contudo, os fatos gerados discutidos no período de janeiro a dezembro de 12. Perdão. Nem se diga que é o artigo 14 da DDTT, do regulamento, no caso vertente, não foi infringido. Haja vista que, quando os fatos geradores do crédito tributário debatido, o mesmo gozava de eficácia plena, ademais, como é sabido que no direito tributário a fiscalização vigente à época dos fatos, com inteligência do artigo 144 do próprio CTN. E, no caso, não menos importante, enfatizar que o contexto normativo do artigo 14 estabelece que a manutenção do crédito relativo às operações anteriores cinge-se apenas a parte relativa à mercadoria utilizada como matéria-prima ou material secundário na fabricação e embalagem dos produtos. Por conseguinte, tal norma em nada socorre a recorrente, haja vista que a patente que a autuada não industrializou as mercadorias e sim adquiriu de terceiro de forma acabada e as revendeu. Portanto, a pretensão da recorrente deve ser afastada de pleno por não ter arrimo legal. Nesse sentido, portanto, é que o artigo 4 do decreto 228/67 conferiu às operações destinadas à Zona Franca de Manaus e para a zona de exportação em nada irradia no presente caso, pois o mesmo foi editado para alterar a Lei 3.173/57, que cuidou da criação da Zona Franca de Manaus, e em ambos os textos normativos nada traziam a respeito da manutenção de créditos relativos às operações anteriores. E, no caso, é oportuno lembrar que o convênio 6588 foi editado em 9/2/88, portanto, após a promulgação da Carta Magna em 5/10/88, e que não temos notícia de declaração de constitucionalidade no mesmo, e tampouco inconstitucionalidade do artigo 14 das
disposições transitórias do regulamento. As mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus tivessem benefício fiscal da isenção, no próprio texto constitucional estabelece a anulação dos créditos relativos às operações anteriores. Assim, no tocante à manutenção dos créditos e à legislação infraconstitucional dentro dos contornos estabelecidos, conferiu esta possibilidade tão somente aos estabelecimentos industriais. Portanto, o autuado, ao deixar de preencher este requisito essencial, teve seu procedimento eivado de legalidade, precipitando-se na ocorrência da infração debatida. De outra banda, argumenta ainda recorrente à decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 310, a qual confirmou a cautelar concedida e declarou inconstitucional do governo 1, 2 e 6. Porém, não vejo que no caso referida à decisão venha a alterar a conclusão de que no caso ocorreu irregularidade quanto à falta de edição de crédito. Isso por quê? No convênio 690, revoga a cláusula terceira do convênio 6588, isto porque a exigência do estorno de crédito não tem por supedâneo matérias-primas, materiais secundários e materiais de embalagem utilizados na produção de bens objeto de isenção, mas trata, assim, de operações de simples venda de mercadoria sem modificação do produto originalmente adquirido, o qual não gera direito à manutenção do crédito, segundo dispõe o artigo 14. Porém, tal argumento também não se justifica ou tem fundamento. Também não vejo como considerar a conclusão do acordo que apreciou a matéria na parte de que se refere questão de exportação ou só equiparação, para efeitos desses autos e da infração aqui discutida. O acerto na conclusão daquela tributarista torna-se evidente se torna a hipótese de que tivesse o poder constituinte originário, deixando de reconhecer a não incidência do ICMS sobre operações que destinassem-se ao exterior quando o produto de industrialização semi-elaborado não. Ainda assim, a determinação expressa da manutenção do conjunto de incentivos fiscais referentes à Zona Franca de Manaus, extraídos, obviamente, da legislação pré-constitucional, exigiria a não incidência do ICMS sobre as operações de saída da mercadoria para aquela área no voto de Carmen Lúcia. Livre comércio sob pena de se proceder à não redução do quadro fiscal expressamente mantido por dispositivo constitucional específico e transitório. Diante de tais circunstâncias, é que mantém o efeito fiscal constante da inicial. E aí vem questões de multas subsidiárias, né, que multa confiscatória, que eu mantenho. Aí vem também aquela questão dos juros. E quanto aos juros, eu estou fazendo aqui, olha, juros. Em relação aos juros, cabe ressaltar o fato de que foi editada em 9 de 6 de 22, reformada a súmula 10, a qual passou a ter a seguinte relação: os juros de uma hora aplicados a montante. E eu transcrevo: aplica-se, no caso, a súmula 10 na forma como reformada. Em sentido é que dou parcial provimento ao recurso. Eu não pus recurso aqui. Para, em relação aos juros de mora, aplicar a súmula 10 na forma como foi reformada em data de 9 de 6 de 22, a saber, transcrevo ela. Já quanto à aplicação da taxa Selic, na forma da súmula 8, cabe considerar a revogação com a sua limitação que se refere à súmula 10. Encontra-se plenamente vigente e a súmula 10 deste tribunal, que implicitamente admite os juros como calculados neste AIM, conforme o artigo 52. Ficou boa essa relação, eu não gostei. Só vou colocar um assim aqui. Assim, plenamente válida, vigente e eficaz a súmula 10 reformada. Deste egresso tribunal, que implicitamente admite os juros como nela explicitado. Desculpe, então.
Né? Pronto. Valor da multa. Em relação à multa, estou pensando na súmula 13, a invoco, e aí, nesse sentido, é que eu presente pressuposto, conheço do recurso, sendo que a ele dou parcial provimento para, em relação aos juros de mora, aplicar a súmula 10 devidamente reformada e na forma como foi reformada em data 9, a saber, e aí eu transcrevo. É assim também a minha emenda, tá? Já quanto à taxa TELIG, na forma da súmula 8, cabe considerar a sua revogação. 21 de junho de 22. É assim que eu voto. Eu realmente, considerando inicialmente a ADI 310, eu até tinha uma visão um pouco diferente, tá? Mas examinando aí o detalhamento dos autos, tipo de mercadoria, como eu efetivamente listei, né? Eu hoje, aí no dia 21 de junho, eu chego a essa conclusão. É assim que eu voto. Oi, doutor Zúlio, eu só não entendi uma coisa. Pelo seu entendimento, não é aplicável a ADI? Não é aplicável a lei. Por quê? Porque mesmo indo para a Zona Franca, mesmo a remessa Indo sem... para... porque, na verdade, o tipo de operação em mercadoria não se enquadraria na situação a que ela se refere. O doutor Rodolfo poderia esclarecer, por favor? Porque eu estou em dúvida nisso mesmo, porque eu tenho voto Você tem voto em sentido diferente. diferente, mas eu me peguei nisso daí, se é a mesma coisa ou se não é a mesma coisa. Doutor Rodolfo podia esclarecer? Claro, doutora Marilena, eu entendi, depois o doutor Zuri também me corrija se eu entendi de forma equivocada. Quando a ADI começa, ela se refere aos convênios. Né? Inicialmente, ela trata desses convênios. Quando eles vão delimitar o objeto de julgamento, a relatora ela fala expressamente que o objeto de julgamento é delimitar o alcance, não é mais a análise de convênios, é delimitar o alcance dos artigos 4º do Decreto-Lei e do artigo 40 do DCT. Então, até porque na própria jurisprudência do STF, a análise específica de convênios que tratam de circunstâncias particulares não seria permitida, né? Não seria julgada em sede de ADI, né? Que foi exatamente a preliminar da AGU. Então, quando eles foram analisar, a solução foi: nós vamos analisar exatamente por conta disso, porque é uma decisão em sentido mais amplo. O artigo 4º e o artigo do Decreto-Lei e 40 do DCT, eles foram alçados, né? Na verdade, o artigo 40 alça o artigo 4º ao patamar constitucional, equipara as remessas Zona Franca a exportações e, por isso, garante a manutenção do crédito fora daquela... O doutor Zúlio tem razão, numa operação isenta, a regra é o estorno de crédito. Na operação imune, não. Na operação imune de exportação, a regra é a manutenção do crédito. E aí, esse é o julgado da ADI. E aí, a nossa certeza de que a ADI julgou nesse sentido é que o próprio STF, analisando posteriormente os casos e usando esse racional, trata as remessas como exportação, equiparadas para todos os fins. Não faz distinção de crédito ou não. Então, eu não sei se eu entendi correto, agora eu vou voltar àquele trecho que o Dr. Zuli disse que, na opinião dele, a decisão teria sido do STF teria sido extra petita. Acho que foi isso que eu entendi. Isso. Eu, com todo respeito, não vou discutir se tecnicamente se foi ou não. A decisão já foi tomada e ela é definitiva. Né? Se ela foi extra petita ou não, cabia recurso à procuradoria, quem quer que fosse, né, de direito. Eu não me sinto nem confortável de falar sobre essa decisão, se ela foi extra petita ou não. O conteúdo dela é a discussão de direito se encerrou lá, né? E acredito que se a gente possibilitar o tribunal, de novo, com o maior respeito possível, se a gente possibilitar o tribunal administrativo discutir 8 anos depois que uma decisão definitiva em controle concentrado foi extra petita ou não, isso esvazia a regra, né, de vinculação do tribunal pela própria lei paulista. Então, Entendi, então, doutor. Zúlia, eu vou pedir vista.
Tá bom? Tudo bem. Porque eu já tenho... Em relação a esse tema específico, eu tenho votos diferentes, divergentes. Então, eu queria analisar até para ver se eu não vou julgar diferente, entendeu? Apenas para mencionar, existe outro auto de infração contra a mesma empresa, de número 4032954, que chegou à superior, e a superior decidiu, no mesmo sentido do Dr. Zuli. Eu só vou ler um pequeno pedaço aqui. Ele fala o seguinte: a equiparação das operações destinadas à Zona Franca de Manaus às exportações ao exterior deve-se dar nos limites da legislação recepcionada pela atual ordem constitucional, que, no caso, estabelece a isenção nas saídas destinadas à comercialização e industrialização com destino à Zona Franca, como manutenção de crédito relativo à matéria-prima e insumo. Nesse sentido, o precedente dessa mesma Câmara Superior, aí cita mais dois, e, inclusive votos dados à unanimidade, que só cabe crédito quando a operação é industrialização e não em comercialização, como é no caso. Foi um auto também contra a mesma empresa. Então, contra ela. Eu conheço esse auto. 954. Então, o que eu acho interessante, tá? Até o que me chamou um pouco a atenção, quando eu começo a ler a decisão do Supremo, eu vou exatamente nisso. Ele diz: não se há de cogitar da inconstitucionalidade indireta por violação de normas repostas na espécie vertente. A questão está na definição do artigo 40 do ato das disposições constitucionais transitárias. A SAEP, se esta norma de vigência temporária teria permitido recepção do elenco pré-constitucional do incentivo da Zona Franca de Manaus, ainda que incompatíveis com o sistema constitucional, isto desde 88, no qual se infere a competência das unidades federativas para, mediante convênio, dispor isenção e incentivo. E ele sempre fala em isenção, ele nunca fala em imunidade, tá? Para, mediante convênio, dispor sobre isenção e incentivos fiscais no novo tributo, artigo 155, parágrafo 2º, no inciso 12, letra G da Constituição Federal. O quadro normativo, e aqui ele vem explicando isso. Na parte final, tá? Ementa, deixa eu pegar a parte final aqui, que tá, dos votos, né? Ele fala na dificuldade, tá? E diz: olha, o acerto na conclusão daquele tributarista, né, se referindo torna-se evidente se torna a hipótese de que tiver o poder constituinte originário deixado de reconhecer a não incidência do ICMS sobre as operações que destinem ao exterior qualquer produto industrializado, semi-elaborado ou não. Ainda assim, a determinação expressa da manutenção do conjunto de incentivos fiscais referentes à Zona Franca de Manaus, extraídos, obviamente, à legislação pré-constitucional, exigiria a não incidência do ICMS sobre operações de saídas daquela área de livre comércio, sob pena de não proceder à redução do quadro fiscal expressamente mantido o dispositivo constitucional específico. A dificuldade da questão foi superada com a emenda, advento da emenda constitucional 42 de 2003, que, além de tornar expresso o reconhecimento da não incidência sobre serviço prestado ao destinado ao exterior, acabou a subdivisão dos produtos industrializados presentes naquela norma originária. Então, na verdade, efetivamente, nós estamos direcionados, porque ele diz: pelo exposto, voto no sentido da confirmação da imediata cautelar definido, julgando procedente de apresentação direta para determinar inconstitucional os convênios 1, 2 e 3 de 90. E assim ele se restringiu. Então, até por isso que o ilustre patrono ele fala na forma do direcionamento. Efetivamente, a DIN tinha inicialmente um direcionamento, e me parece que ela tomou um rumo um pouco diferente. Por isso que eu falei da questão do esta petita. Ele acabou examinando um outro ponto de vista, uma outra observação, né, em relação a toda a questão suscitada. Por isso, até que eu firmei posição, então, nesse sentido. Só deixa eu poder aqui voltar onde eu estava, tá? Eu tenho que registrar. E aí, nesse sentido, é que eu mantive meu voto dessa forma. Ok? Doutor, registra? Eu vou pedir vista, então. Tá? Não, eu acho interessante. Eu acho que existem, me corrija o Tabir, eu acho que existem 5 ou 6 processos superiores julgados nesse sentido, da forma que eu votei. Aliás, é uma coisa, aí, doutor Argos,
eu estava pensando... Doutor Aros, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem? Eu estava pensando na nossa reunião de ontem, tá? E uma coisa me deixou muito preocupado, porque da outra vez, o que nós fizemos? Nós pegamos decisão por decisão, na raça, na unha, tá? Lemos a decisão e enquadramos ela numa determinada matéria. Agora não, eu vou digitar dentro de um sistema uma determinada palavra, quer dizer, se escorregar alguma palavra, algum assunto daquilo que nós estamos pesquisando, nós não vamos implementá-la no sistema, entendeu? Então, isso me preocupou um pouco. Eu não cheguei a abordar isso, mas é exatamente isso. Retribua os votos de bom dia. Peraí, deixa eu ver o que com relação à questão de fixação de jurisprudência do tribunal e pesquisa e desse projeto da GV, sem dúvida, pode ser que nasça aí uma dificuldade, mas deixa isso para a esfera correta. Com relação ao tema aqui, doutor Zuli, eu vou ter que pedir vênia também, mas eu sou muito sensível ao argumento do doutor Rodolfo, no sentido de que, a despeito de nosso entendimento pessoal, nós não somos órgão revisor de decisão definitiva, né? Independente da correção ou da incorreção dela, né? Nós sabemos aí, vivemos tempos, no mínimo, atípicos no que diz respeito a determinadas decisões proferidas por tribunais superiores, né? No que diz respeito às questões tributárias, não é de hoje que nasce a necessidade de um especialista na área tributária no Tribunal Superior. Ao exemplo da ministra Regina Helena Costa no STJ, né, seria muito bem-vinda a recepção de um especialista em matéria tributária no STF. Fato é que não o temos, né? E isso faz com que decisões proferidas naquela instância última muitas vezes desagrade parte da doutrina ou desagrade interesses do contribuinte, quando não, por vezes, desagrade interesses do próprio Estado, por eventual, e aí com todas as aspas e com todas as vênias possíveis, mas com eventual desconhecimento dos meandros e das entrelinhas da matéria, né? Neste caso em que cita o patrono da contribuinte aqui, cujo AIN nos é submetido à análise, me parece que, efetivamente, houve ali um desvio da tônica quanto ao que deveria e poderia ser julgado pelo STF. Não há dúvida, né? A leitura da decisão demonstrou, olha, a questão é essa, mas a gente julga isso e aquilo também. Eu comecei dizendo que eu era sensível aos argumentos do patrono, porque, a despeito de tudo isso, de podermos perceber e, eventualmente, em ambiente acadêmico, tecermos críticas sobre isso, o que aconteceu ou não, a decisão é definitiva e, pelo menos desde criancinha, eu escuto dos meus pais, escuto do meu avô, todos eles ali sentaram nos bancos da faculdade, da nossa faculdade, decisão judicial se cumpre, né? Então, independente de eu gostar ou não, e mesmo de eu ter a mesma percepção que o senhor, doutor Júlio, no sentido de que, olha, eu vou tomar coisa, mas não era bem isso, e isso está errado. Eu até concordaria, e aí vou frisar aqui, em ambiente acadêmico, dizer, olha o tipo de coisa, isso a gente fala em sala de aula, que vem sendo julgado, ou pelo menos a falta de um certo critério de delimitação temática, vamos assim dizer, do objeto de uma própria ação judicial. Mas, de toda sorte, eu tenho que encerrar dizendo, pois mas não me cabe outra opção senão cumprir. E quando a gente lê o que está dito lá, a gente deságua
no resultado aqui trazido pelo patrono, né? Muito bem colocado pelo patrono, que recebe aqui os nossos cumprimentos, acho que posso fazer em nome da Câmara, pela sua sustentação oral, o que demonstra a importância do papel do patrono numa sustentação oral, de elucidar esse ou aquele ponto, né? Já trazido ao processo, nunca inovando. Mas, de toda sorte, me faz desaguar nas mesmas conclusões do patrono. Olha, independente do que está lá ou não, pode ser o maior absurdo do mundo. Não nos cabe aqui questionar, né? Um parênteses necessário. É verdade, eu também tinha feito essa busca. É verdade quando a representação fiscal, o doutor Tabira, que muito bem colocou, que existe sim um julgado da Câmara Superior no que diz respeito a um AIM proposto aqui contra a Caterpillar, ou em que é parte, ou em que é atuada a Caterpillar, decidindo no sentido do doutor Zulli, né? Portanto, teço aqui os meus elogios ao doutor Zulli, respeito a sua posição, mas eu vou ter que divergir, ainda que este assunto seja submetido à Câmara Superior e ainda sabendo que, eventualmente, a Câmara Superior decida em caso contrário. Com a única observação, não há decisão sumulada a esse respeito e não há posicionamento fechado sobre o tema. Nós temos aí, talvez, um histórico de uma decisão desfavorável à Caterpillar, que vai no encontro da decisão proferida pelo Dr. Zulli. Portanto, não estamos aqui saindo do esquadro. Não, imagina, Zulli, que absurdo. Isso, de forma alguma. É absolutamente legítimo. Mais uma vez, o pano de fundo, eu concordo com as suas ponderações, concordo mesmo. Mas eu sou obrigado aliás, eu sou impedido a fazer ouvidos surdos aqui à posição do STF. Então, assim, eu ouso divergir. Fico curioso para ver o retorno dos autos com o posicionamento da presidente, né? Não estou antecipando o voto, mas, de toda sorte, acho, sim, muito salutar que o processo saia em vista e volte aqui com um certo diálogo de posições para que a gente reflita sobre elas. Portanto, peço vênia também aqui ao doutor Zulli, mas já digo que divirjo desta posição que se encontra colocada hoje. Nos outros processos que eu julguei sobre esse mesmo tema, eu fui nessa linha. Então, o que me chamou a atenção foi o ponto que não é o mesmo caso. Então, é nisso que eu quero olhar, né? Para não ter um julgamento errado, para não ter um entendimento equivocado. Não, mas eu entendo também que a decisão do STF a gente cumpre, a gente não tem jeito. Ainda mais em ação direta, né? As favoráveis e as desfavoráveis. Não tem jeito, às vezes a gente fica feliz ou infeliz, mas tem que cumprir. Ainda mais numa ação direta que o efeito é erga omnes vinculante, né? Pois é, né? Se formos aí até a nossa legislação, nós temos aí a questão da ADI no sentido de que, olha, não tem muito o que fazer. Decisão tomada em ADI deve ser cumprida. Nós não podemos nem afastar no sentido de dizer, mas não cabe aqui no caso. Mas, enfim, é legítimo o posicionamento contrário. Na verdade, eu só queria... Só um minutinho, Fábio. Na verdade, aqui não está se contrariando a decisão do Supremo ou não admitindo a decisão na ADI, é que, na verdade, também nós temos que partir num outro princípio, em relação aos fatos, em relação às mercadorias, isso que eu quero olhar. A forma como foi efetivamente travado o negócio para as operações que envolviam essas mercadorias. Por isso que eu fiz questão de listar mercadoria por mercadoria, né? Que me parece que ficou bem claro que são pedaços, né? De um trator, por exemplo, escavadeira e tal, né? Que aquela decisão na ADIM acaba não se coadunando perfeitamente com a acusação de falta de estômago de crédito. Isso que eu quero além do que não se pode falar em exportação, porque se eu tivesse falado em equiparação, eu teria, aliás, bem lembrou de forma indireta o culto patrono, não se trata de imunidade, se trata exatamente de isenção. A questão é um pouquinho diferente. Sai daquele ponto de equilíbrio, né,
do que se discutiu, inclusive, na própria ADIM. Por isso que, assim, hoje eu penso e estou concluindo, tá? Com respeito à posição do Dr. Argos, tá? Que eu respeito muito e tomo com muita atenção, mas eu analisei por esse prisma. O que aconteceu na prática aplicada à legislação e aplicada à decisão na ADIM que nós temos. Então, eu tenho 3 nortes a examinar. Como foi essa operação realizada, tá? E ficou bem claro nos autos disso, que o fisco bem explica, aliás, tá? Qual era a regência na época, a legislação de regência na época, e qual foi o norte que foi adotado pela ADIM, efetivamente aplicável ou não à hipótese. Me parece hoje não aplicável à hipótese. Meu pedido de vista, doutor Zulli, meu pedido de vista é exatamente para isso, para ver se a ADIM é aplicável ou não. A saída técnica que provavelmente passa, se eu estiver errado, me corrija, na mente do Dr. Flávio, que está tentando falar, é exatamente o distinguish. Ou então, mas nesse caso aqui, não seria caso de aplicação da ADIM, justamente porque ali o objeto seria a industrialização e aqui seria a comercialização de mercadorias, que pode ser uma tese absolutamente defensável. Né? Vamos deixar o Dr. Flávio falar. Na ADIM não existe extra petita. Na ADIM, o que o cara disser que é inconstitucional, é inconstitucional. Concordo. A legislação sobre a ADIM fala isso. Sim. Então, a gente tem que ver. A gente tem que ver a parte dispositiva da ADIM, o que ele diz que é inconstitucional, e a operação. Exatamente. Ponto é esse. Perfeito. Fechou. Ponto é esse, doutor Flávio. Só para corrigir uma coisa, parece que apareceu aqui no vosso debate como não provido, mas eu acho que ele é parcialmente provido, né? Por causa da questão do Felipe. Tá certo. Eu encerrei o julgamento aqui. Você encerrou? Porque eu pedi vista. Então vai ter que ser na volta. Aí saiu. Não, volta. Aí quando você for retirar de novo, provido. quando voltar, você retifica. Tá. Não tinha reparado, não tinha saído da minha tela. Aqui, eu também, eu esqueci dessa parte. Temos que acostumar com a mudança da súmula. Quando voltar, você retifica. Porque quando eu pedi vista, já encerrou automaticamente. Já encerrou, né? Tudo bem. Doutor, então o processo saiu em vista e vai entrar numa próxima sessão. Obrigado, viu? Bem. Doutora Marilena, se a senhora me permitir 30 segundos, Pois só não. para 2 esclarecimentos. O outro processo que foi citado pelo Dr. Tabir, nós não somos os patronos, e isso é relevante, porque eu nem tenho acesso às peças para saber como os argumentos foram expostos, se chegaram nessas questões. Não estou dizendo que sim nem que não, eu não sei. Tá? Então, eu não tenho conhecimento sobre isso. Certamente, se não chegou nessa profundidade, existe o risco de passar batido pela decisão do STF, sim, com essa ideia de que ela analisou só os convênios. E, segundo, queria agradecer pela atenção de sempre, pelos elogios do Dr. Argos, enfim, da Câmara, e mesmo do Dr. Zulli dizer que, independentemente da divergência, o debate saudável não machuca ninguém. Obrigado mais uma vez pela atenção. Obrigado, doutor. Tenha um bom Obrigado, dia. doutor. Bom dia. Então, assim, nós encerramos a sessão do dia 22 de junho de 2022 da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Jailson, você pode encerrar a gravação, por favor?